Hoje nós vamos falar de sarcopenia, um tema extremamente importante que está tendo novos conceitos agora em 2019. Bom, sarcopenia, o conceito é perda de carne, que significa essa perda de massa muscular, e durante muitos anos foi relacionada à perda de massa nos idosos. Só que foi visto também que a perda de massa muscular ela ocorria de maneira bem mais precoce, e a partir dos 40 anos a gente já começa a perder em torno de 0,5% de massa muscular ao ano. A partir dos 65 essa perda é muito mais evidente, muito mais acelerada, em torno de 1% a 1,5% a cada ano. E várias condições e doenças foram relacionadas à sarcopenia e por isso houve essa nomenclatura de sarcopenia secundária, ou seja, condições como obesidade, doenças como câncer, HIV, levam à perda de massa muscular. Mas o conceito, durante muito tempo, foi sarcopenia é igual a perda de massa muscular associada à perda de força e ou performance. Vou falar um pouquinho depois sobre performance, mas sempre a contextualização da sarcopenia levar em consideração a perda de massa muscular, ou melhor dizendo, a perda do volume. Mas isso foi cada vez mais caindo e a gente viu que a perda da força, além de ser muito mais importante e gerar problemas para a pessoa ou para o paciente, a perda da força muscular tinha valores prognósticos e era muito mais precoce do que a perda do volume propriamente dito. Até que no consenso, principalmente de entidades europeias, a sarcopenia foi recontextualizada. Isso quer dizer que a gente ganhou um status de doença muscular, inclusive com um Código Internacional de Doenças. E a sarcopenia não é mais vista somente em idosos, é vista em várias condições, inclusive em pacientes mais jovens. A perda de força ganhou importância, tanto pelo que eu falei sobre a precocidade, como a gravidade, levando a limitações e tendo valor prognóstico. Os pacientes com sarcopenia internam mais, ficam mais tempo no hospital, demoram mais tempo para sair do hospital, estão mais associados a infecções, lesões por úlcera de pressão, ventilação mecânica, entre outras complicações. Estabeleceu-se que a redução quantitativa e qualitativa da massa muscular é muito importante, só que a gente só dispõe de métodos na forma de pesquisa ou de conveniência. Vou falar um pouquinho mais desses métodos a seguir: tomografia, ressonância, bioimpedância e a própria densitometria, o DEXA. Agora, a gente diagnostica sarcopenia, até mesmo com antes mesmo desse novo consenso, a gente consegue diagnosticar bem, mas a gente pouco trata a sarcopenia. E menos ainda, muito menos, a gente previne a sarcopenia. Daí a importância dessa atualização para vocês. O FACS, que é um acrônimo para que a gente possa se lembrar de como a gente vai avaliar a sarcopenia. Então a gente tem Find, Assess, Confirm e Severity. Encontrar, avaliar, confirmar e a gravidade da doença, eu gostaria de colocar mais como estratificar. Esse ponto vai ser muito importante na estratificação da sarcopenia. Bom, o rastreio, como é que é feito o encontro, né? Como é que eu vou pesquisar a sarcopenia? Através de um rastreio. O método mais conhecido é o SARC-F, vou falar no próximo slide. Agora, a gente tem também o score de Ishii, que contabiliza a idade, o hand grip, né? A força de preensão manual e a circunferência da panturrilha, que o último ponto de corte foi considerado menor que 31, mas em alguns livros, menor que 33 centímetros na circunferência do ponto médio da panturrilha já é um determinante de sarcopenia. Na avaliação, a gente tem um ponto importante. Se o paciente perdeu força, vejam, força é que é o mais importante em relação a volume. Então, na primeira avaliação, se há uma perda de força, e eu vou falar os testes a seguir, esse paciente tem sarcopenia provável e eu já devo intervir. Eu já devo partir para a próxima etapa, que seria confirmar, e até mesmo tratar. Confirmação através dos testes
de ressonância, tomografia, bioimpedância, DEXA, dependendo até da disponibilidade ultrassom. Eu vou conseguir acompanhar um pouco mais dessa quantidade e dessa qualidade da massa muscular. E a gravidade, por fim, que é a partir da performance. Vamos ao rastreio, que é feita pelo SARC-F. A sigla em inglês vai determinar 5 componentes. Primeiro, força, e eu vou ver isso especialmente pela força de preensão manual, a capacidade de deambular, se esse paciente ele anda com auxílio, levantar-se da cadeira, se ele consegue levantar da cadeira sem auxílio, sem colocar a mão no tronco ou até mesmo nos anteparos, se ele tem alguma dificuldade para subir escada e se houve ou não história de queda. Vejam que esse é um mecanismo de rastreio, portanto, você vai dar um questionário, mas esse questionário ele pode ser até mesmo auto-aplicável. É mais recomendável que você explique ao indivíduo algumas perguntas, mas já tem validação no português. De certa maneira, o SARC-F é onde acende a luz amarela de precocidade. Será que esse paciente não está tendo algum problema? Será que ele tem redução da força, dificuldade em andar, levantar-se da cadeira, subir escadas ou já teve queda por sarcopenia? Lembrando que esses aspectos eles podem ser gerados por outros problemas. A avaliação ela é feita da seguinte maneira. Se eu quero detectar perda de força, eu vou pensar, força de preensão manual, perdeu. Força na preensão nos homens, menor que 27 kg de força, nas mulheres, menor que 16, mudou em relação ao último consenso. Esse paciente tem um score positivo para sarcopenia, então a sarcopenia é provável. Além disso, o teste de levantar-se da cadeira, eu vou pedir para que o paciente levante-se da cadeira por 5 vezes, sem encostar no apoio, sem encostar no anteparo das mãos, e eu vou contar isso durante 5 vezes. E ele vai ter um score para verificar se ele tem ou não uma sarcopenia provável. Passado a avaliação, ou seja, ele pontuou como redução da força, você vai confirmar isso. Eu tenho esses testes disponíveis. Tomografia e ressonância são os mais utilizados pela conveniência e pelo uso em pesquisas. Já tem valores validados, por exemplo, a tomografia, a própria ressonância também. Eu faço um corte na altura da terceira vértebra lombar, eu posso avaliar não só a vértebra, mas a musculatura do psoas. Eu tenho cutoffs validados para a perda do músculo psoas, por exemplo. A DEXA, durante muito tempo, foi o padrão ouro para a avaliação da composição corporal, mas sofre influência de alterações hídricas. Então, o paciente que tem uma doença hepática, que tem uma doença renal, ou que está edemaciado de qualquer forma, ele vai ter alterações hídricas que vão interferir na avaliação do DEXA. Lembrando que aqui eu estou fazendo a medida de avaliação de massa muscular. Bioimpedância é um método simples, muito mais barato, em geral a gente tem disponível no hospital, mas também sofre influência das alterações hídricas. E o ultrassom vem ganhando espaço cada vez mais. O ultrassom, além de ser barato, prático, é factível, a gente usa a musculatura do quadríceps e eu ainda posso acompanhar a perda ou ganho dessa massa muscular. Além disso, a qualidade da musculatura é avaliada por todos esses métodos, mas pelo ultrassom também. Quando eu tenho depósito de gordura na musculatura, chamada miosteatose, eu tenho áreas mais hiperecogênicas. Eu posso verificar isso no ultrassom, bem como na ressonância, na tomografia. Eu vou confirmar a alteração da quantidade e da qualidade. Por fim, eu vou avaliar a estratificação, a gravidade. Eu tenho 4 testes. Esses testes eles foram validados, ele tem valores de referências. Velocidade da marcha. A velocidade da marcha é o teste mais comumente aplicável porque é fácil de fazer no ambulatório. Eu pego o paciente, coloco um anteparo a 4 metros e peço para ele andar de maneira moderada ou usual até esse anteparo. Faço isso 3 vezes, faço a média da velocidade da marcha e eu vejo se ele tiver menos de 0,8 metros por segundo,
esse paciente tem uma alteração da velocidade. Eu tenho também uma bateria de testes chamada de SPPB, que eu avalio a velocidade, o teste de equilíbrio e o teste levantar da cadeira, que a gente já comentou como avaliação inicial. Posso fazer o time up and go, em que esse indivíduo levanta da cadeira, anda e retorna. Então eu marco esse tempo e tenho também um parâmetro para dizer se esse teste foi alterado ou não. E por fim, o teste da caminhada de 400 metros. Eu coloquei aqui 20 por 20, porque eu preciso de um corredor de 20 metros e ele vai dar 20 voltas nesse corredor. E eu vou marcar o tempo desse paciente. Percebam que não são testes tão simples assim, não são tão aplicáveis no ambulatório, muito menos na enfermaria. Eles antigamente eram usados como testes de performance e estes testes estavam no componente diagnóstico da sarcopenia. Então, antigamente era sarcopenia, redução da massa muscular associada à redução de força e ou performance. O que acontece? Quando o paciente tem uma redução da performance, em qualquer um desses testes, ele já tem uma sarcopenia um pouco mais avançada. Ou esse paciente pode ter uma outra alteração que não a perda de massa muscular, que não a perda de força. Ele pode ter uma doença por neuropatia periférica, ele pode ter uma doença que causa desequilíbrio e até mesmo associada à perda de força. Vejam, existem inúmeros fatores confundidores. Hoje o que é importante é que se ele apresentar uma alteração, por exemplo, na velocidade da marcha, esse paciente tem maior gravidade e um pior prognóstico em relação à sarcopenia em outros pacientes. Eu acho que era isso. Eu gostaria de desejar boas práticas, detecção, avaliação, confirmar e gravidade na sarcopenia. Boas práticas e obrigado. Até lá!